Eu cumprimento a todos os amados irmãos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos hoje a nossa reflexão, a nossa leitura no capítulo 10 do livro de Êxodo. Disse, pois, o Senhor a Moisés: vai ter com o faraó, porque lhe obstinei as entranhas e o coração dos seus conselheiros, a fim de que eu realize esses meus sinais portentosos entre eles, para que narres ao teu filho, aos filhos dos teus filhos, como zombei do poder que havia no Egito, e como fiz milagres e maravilhas dentre os egípcios. Assim todos vocês saberão que eu sou o Senhor. Moisés e Arão apresentaram-se, portanto, ao faraó e conclamaram-no. Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa meu povo sair em liberdade para que me preste culto. Se recusares deixar partir o meu povo, eis que amanhã farei vir nuvens de gafanhotos sobre o teu território. Eles cobrirão a face da terra e não se poderá mais ver o chão. Comerão o que sobrou, o que a chuva das pedras de granizo vos deixou. Comerão todas as vossas árvores que crescem nos campos. Encherão os seus palácios e as casas dos seus conselheiros e as de todos os egípcios, como nunca viram os teus pais e os pais dos teus antepassados, desde o dia em que vieram à terra até esses dias. Tenho dito. Moisés virou as costas e saiu rapidamente da presença do faraó. Os conselheiros do faraó lhe submergiram. Até quando esse homem será uma ameaça para todos nós? Deixa partir os homens de Israel para que sirva ao Senhor seu Deus. Acaso não percebes que todo o Egito está em ruínas? Então Moisés e Arão foram reconduzidos à presença do faraó, que lhe disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são, porém, os que hão de ir? Moisés respondeu: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos idosos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com os nossos rebanhos, com o nosso gado. Havemos de ir porque todos nós estaremos celebrando uma grande festa ao Senhor. O faraó afirmou: em verdade, precisareis mesmo de Deus quando eu vos deixar ir com as mulheres e as crianças. Vede como tendes más intenções. Não há de ser assim. Mas ide somente vós, os homens, servi ao Senhor, por isso é o que vós mesmo pediste, porque isso é o que vocês mesmo pediram. E os expulsaram da presença do faraó. O Senhor disse a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que venham as grandes nuvens de gafanhotos sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo que a chuva de granizo deixou. Estendeu, pois, Moisés seu cajado sobre o território egípcio, e o Senhor mandou sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido uma quantidade imensa de gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito, pousaram sobre todo o seu território e eram demasiadamente numerosos. Antes desses nunca houve tais nuvens de gafanhotos, e nem depois deles virão outros semelhantes. Cobriram toda a superfície da terra, o território egípcio ficou devastado. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que a chuva de granizo deixou. Não ficou absolutamente nada verde nas árvores, nem nas plantas, nos campos, em toda a terra do Egito. Pelo que o faraó convocou a toda a pressa Moisés e Arão e declarou: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vocês, mas agora me perdoem ainda desta vez o meu pecado e orem ao seu Deus para que leve essa praga mortal para longe de mim e do meu povo. Moisés, tendo saído da presença do faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar um poderoso vento do ocidente que arrebatou todos os gafanhotos e lançou-os no Mar Vermelho, de maneira que não ficou um só gafanhoto em todo o Egito. Porém, endureceu o coração do faraó e esse não deixou os filhos de Israel partirem. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão em direção ao céu e haja trevas sobre a terra do Egito, trevas espessas que possam ser apalpadas.
Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem mesmo se deslocar das suas habitações durante 3 dias. Apesar disso, todos os filhos de Israel tinham luz natural nas terras em que habitavam. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e ordenou: Vão, portanto, servir ao Senhor de vocês. Fiquem somente os vossos rebanhos, vosso gado, as minhas mulheres poderão também ir convosco. Ide, portanto, servi ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças e mulheres poderão também ir convosco. Contestou Moisés: Terás de colocar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos para que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Portanto, também os nossos rebanhos irão conosco. Não ficará nenhum pedaço de casco de animal em vossas terras, enquanto, portanto, dos nossos rebanhos temos de separar alguns para prestar o culto ao Senhor, nosso Deus. E nós mesmos não sabemos quais são os animais que escolheremos para o sacrifício, até chegarmos lá. Contudo, o Senhor endureceu o coração do faraó, e esse não quis deixá-los partir. Então o faraó ordenou a Moisés: Te aparta de mim, te guarda de veres a minha face, pois no dia em que vires a minha face, morrerás. O faraó não queria mais ver Moisés. E Moisés replicou: Será, portanto, como disseste, nunca mais tornarei a ver a tua face. Ai, ai. As pragas foram a inspiração para o que chamam de Guerra dos Deuses na mitologia grega. No capítulo 7, as águas do Nilo foram transformadas em sangue, numa demonstração de poder. Os egípcios acreditavam que o deus desse rio era Amon, que trocava de nome conforme o faraó, e era considerado o doador da vida, ou o deus da fertilidade. No entanto, com qualquer nome, ele não era nada diante do Deus Criador, diante do soberano de todo o universo. No capítulo 8, a praga das rãs foi um desafio a outra divindade dos egípcios, já que a rã era adorada como um símbolo da deusa Hathor, mãe do deus Horus. Ainda no capítulo 8, Deus desafia o deus Sete, o deus Sete, considerado deus do deserto. Então Deus fere o pó da terra para trazer a praga dos piolhos. No mesmo capítulo ainda tem a praga das moscas, que humilha o deus Hathor, que era representada por insetos. Esses golpes deveriam desmascarar os falsos deuses, ou no mínimo abalar o prestígio da Ísis, que era esposa do Osíris e do Heitor. O Heitor, que era a maior deusa do Egito, né? No capítulo 9, a peste dos animais domésticos derruba o poder dos deuses Apis, que era representado por um touro, de Heitor, que era representado por uma vaca, e Knum e Amon, que eram representados por carneiros. E em seguida, a praga dos tumores, que daí causam feridas nojentas, cheias de inflamação, desafiava 3 divindades egípcias de uma vez só. Sekhmet, a deusa que na teoria controlava as enfermidades, Sunu, que era o deus que cuidava das pestes, e Ísis, que era considerada a deusa da cura. Depois Deus manda a chuva de pedra e saraiva, desta vez desbancando Nut, a teórica deusa do céu, revelando que no céu só há um Deus, que é o Senhor Criador do céu, da terra, grande e soberano Jeová. No capítulo 10, as pragas continuam. E nos versos 1 até o versículo 10,
foram uma forma de afetar a crença das falsas deusas, né? Serafes e Ísis, que teoricamente protegiam a lavoura egípcia. Depois, a partir do versículo 21 até o último versículo, 29, aí Deus ataca, aí a praga de Deus, né, vai atacar o deus Ra. Era como os egípcios chamavam o sol. Era considerado o principal deus do panteão egípcio. Assim, Deus trouxe a praga dos 3 dias, a escuridão total. Cada praga era um golpe de misericórdia aos egípcios, para que compreendessem que os deuses egípcios eram todos falsos, que cada praga atingia vários desses deuses e eles não tinham como lutar contra o Deus verdadeiro, já que eles eram muitos, né? Mas em muitos eles não conseguiam contra o Deus verdadeiro, então Deus estava oferecendo misericórdia. Abandonem seus falsos deuses e venham a mim. Cada praga era um grande golpe de misericórdia para todos os egípcios, para que eles compreendessem, queridos, que os deuses deles, os deuses egípcios eram todos falsos. Queridos, pensem comigo, cada praga atingia vários destes deuses. Eram tantos deuses que cada praga atingia vários deles ao mesmo tempo. Quando o verdadeiro Deus entra em ação, ele revela que não tem como existir qualquer outro Deus, já que ele é único. Ele é o Criador, ele não criou nenhum outro Deus. Tudo que Deus fez foi para atrair a atenção de todos, tanto egípcios quanto os israelitas, provando que os deuses que eles adoravam eram falsos, dando a oportunidade, oferecendo graça, convidando eles para trazê-los de volta para Ele, que é o único Deus que realmente existe, que criou eles para serem dele, que nos criou para ser dele e para nós sermos plenamente felizes, satisfeitos nele. Quando nós conhecemos deusinhos, ou melhor, quando nós conhecemos o nosso Deus, o soberano do universo, os feitiços, as macumbas, as ciências ocultas, o espiritismo, a magia, são nada. As estatuetas, tudo isso junto não pode suportar o poder de Deus. No entanto, existe o grande conflito em que o diabo tenta iludir até mesmo os crentes com os falsos deuses. E Deus usa seus métodos para revelar a verdade. Infelizmente, queridos, os homens são muito apegados ao que eles podem ver e tocar. Dessa forma, eles ficam expostos às armadilhas do diabo que está em tudo que é canto. Nem Deus, nem o diabo têm corpo. Os dois são espíritos. Então, cabe a cada um de nós discernir os espíritos. Mas o diabo aparece através das adivinhações, das imagens e de todo tipo de idolatria inventada pelo homem. Enquanto o Deus Criador e Todo-Poderoso escolheu ser adorado em espírito e verdade, o diabo quer ser adorado nas imagens, nas adivinhações, na idolatria. Ah, queridos, o nosso Deus quer ser amado, adorado em espírito e verdade. Ele quer ser amado no irmão que está no nosso lado. Ele quer abraçar e ser abraçado em cada irmão. Ele quer ser honrado em cada segundo das nossas vidas. Ele não precisa de vela porque ele é a própria luz. Ele não quer adivinhos porque ele mesmo já revelou toda a verdade na sua palavra.
E quem conhece a verdade não anda nas trevas. Ele quer habitar dentro de nós para que nós mesmos possamos espalhar a verdadeira luz, para que nós possamos ser luz nesse mundo de trevas. Quando nós escolhemos andar com Deus, nós entendemos que Ele é tudo e suficiente para a nossa salvação e para a nossa santificação. Eu vou repetir isso, queridos. Quando nós escolhemos andar com Deus, quando nós escolhemos andar com Deus, nós entendemos que Ele é tudo, que Ele é suficiente para a nossa salvação, para a nossa santificação. Ele é suficiente, queridos. Ele é tudo. Que maravilhoso é nós ter um Deus onde a gente confia completamente, uma pessoa em que a gente confia completamente, Ele é completamente amável, completamente justo, completamente bom, misericordioso e suficiente para tudo em nossa vida. Não só para essa vida, mas para a vida eterna. Ele não precisa de vela, porque Ele é a própria luz. Ele não precisa e não quer adivinhos, porque Ele mesmo revelou todinha a verdade aqui nessa palavra. E Ele quer ser abraçado e quer nos abraçar no irmão que está do nosso lado, em cada irmão. Ele quer ser honrado, queridos, em cada segundo da nossa vida. Ah, queridos, Ele é a própria luz. Quem anda com Ele não anda na escuridão. Entrega teu caminho para Ele, confia nele e o mais tudo Ele fará. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele perdoe os nossos pecados, que Ele tenha misericórdia de todos nós e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.